meus amigos do programa Mercado Futuro, muito boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei que hora que você vai ver o programa. Bom, o assunto do dia hoje é uma tecnologia revolucionária brasileira que tem dado resultados esplêndidos para a pecuária, que chama-se IATF, Inseminação Artificial por Tempo Fixo. Quem vai contar para a gente uma série de novidades aí, sobre protocolos novos e tal, é o médico veterinário Alexandre Prata, que é da GlobalGen. Eu não perguntei antes de começarmos a conversar qual é o cargo dele na GlobalGen, mas ele pode contar para nós daqui a pouco. Alexandre, muito obrigado, muito bom dia para você. A IATF teve um recorde aí no último ano de sei lá, inseminações, se é que eu posso dizer assim. É uma tecnologia que está revolucionando a pecuária brasileira. Boa tarde, fica à vontade. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todo mundo que está aí acompanhando a gente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, de participar aqui do programa Mercado Futuro. Para nós, para mim da GlobalGen, para nós da empresa, é uma grande satisfação. E, Antônio, realmente, o que você está comentando, a IATF ela vem revolucionando a pecuária de corte brasileira, para você ter uma ideia, nos últimos 4 anos, assim, a gente dobrou o número de inseminações realizadas no Brasil, Então, assim, a gente vem numa crescente bem interessante, E a IATF já é, assim, responsável praticamente por 20 a 25% das vacas inseminadas no Brasil, Então, assim, do rebanho nacional, Então, assim, 25% do nosso rebanho, das fêmeas, são inseminadas através dessa técnica que já vem sendo utilizada desde final da década de 90, vamos assim dizer. E me conta uma coisa, é mais pecuária de corte, pecuária de leite, não usa muito, como é que funciona isso? Tá. Os dois segmentos, tanto o corte quanto o leite, utilizam bastante a IATF, tá? Para você ter uma ideia, no Brasil, na pecuária de corte, 95% das inseminações no corte é através da IATF, tá? A outra pequena parte é através da observação de cio tradicional, tá? Já na pecuária de leite, como o pessoal está praticamente todo dia com os animais e maneja eles assim 2 a 3 vezes por dia, essa relação é um pouco menor, é em torno aí de 50% a 60% das inseminações é através aí de IATF e a outra parte através do cio natural. E me conta uma coisa, na questão de protocolo, quer dizer, é um negócio que tem protocolo na área de pesquisa é super importante, como é que eu não sei exatamente quanto rende quando você insemina por IATF 1.000 vacas, não sei se é 40%, 50% ou mais, aí você reinsemina, né? Como é que funciona isso? Como é que são esses dados? Bom, uma média nacional que a gente vem analisando nesses últimos 10 anos, vamos assim dizer, que a gente tem aí dados bem confiáveis, é em torno de 50% a 52% dos animais que são submetidos à IATF ficam gestantes. Então, que nem você falou, se eu tenho aí 1.000 animais e eu faço uma vez, nessas vacas, vamos ver que metade delas ficam gestantes, ok? No leite é um pouquinho menor, em torno aí de seus 35%, tá? Tá, mas de qualquer maneira é um sistema que está revolucionando a pecuária brasileira. E com relação a custo-benefício, isso já é, digamos assim, qualquer pecuarista, qualquer, um pouco de exagero meu, né? Mas, enfim, o custo-benefício já compensa, porque você tem que aplicar lá um produto, não sei o quê, para sincronizar o cio, e aí vai e tem a mão de obra, que esse é um outro tema e tal. O custo-benefício hoje já mais do que compensa a aplicação dessa tecnologia. Sim, Antônio, essa pergunta é extremamente interessante e
você pode ter certeza que o custo-benefício hoje é muito grande, tá? Para você ter uma ideia, quando a gente começou a utilizar a IATF, a desenvolver essa técnica, ela custava em torno de 50% do preço do bezerro para você inseminar uma vaca, tá? Hoje em dia, esse custo é em torno de 5%. Então, é uma técnica muito barata, tá? Que vem dando bastante resultado, e as vantagens que o pecuarista consegue ter, né? A gente tem aí, então, um custo-benefício bem elevado. Obviamente, que nem você comentou, né? A gente precisa aí ter uma mão de obra qualificada, ter uma infraestrutura na fazenda adequada para que a técnica seja bem executada e dê aí o resultado e o retorno que a gente procura, tá? Mas hoje em dia isso já é bem acessível, e o pecuarista que começa a fazer IATF, dificilmente ele sai da técnica. E qual é essa infraestrutura e essa mão de obra? Sim. Bom, uma infraestrutura é assim, vamos começar do básico, vamos dizer, né? Ter um pasto relativamente bom, de qualidade, cercas boas para você separar os lotes dos animais, ter um tronco de contenção, tá? Para conter esse animal, essa vaca, essa fêmea, né? Para você poder fazer toda a aplicação dos fármacos e também a inseminação. E ter ali um pessoal comprometido e qualificado, né? Para trabalhar com a técnica. Então, assim, a gente tem aí fazer várias aplicações, manejar os animais pelo menos 3 vezes no curral. Então, esse pessoal ele tem que estar bem treinado, e esses equipamentos aí tem que conter bem o animal e também trazer segurança para o funcionário que está fazendo o trabalho. Essa semana eu estava conversando com, certamente você conhece, o professor Pietro Baruzelli, né, que é um especialista aí na área, e ele estava me dizendo o seguinte: a grande questão hoje no Brasil não é a tecnologia da IETF, é a mão de obra. Exato. Né? Como é que vocês pretendem, né? Não sei, a tua empresa, enfim, mas treinar, formar pessoas, né, para fazer a tecnologia, porque exige um certo conhecimento, né? Sim. Né? Então, o professor Pietro, ele é um dos maiores, assim, divulgadores e também um dos maiores pesquisadores na área de reprodução focada em IATF. E ele está certo, né? Um dos gargalos da IATF vai ser a mão de obra. A gente precisa de mão de obra qualificadas, né? Principalmente médicos veterinários. Então, assim, o que a gente tem visto? A gente está estimulando, né, através de universidades, de pesquisas e também de treinamentos, né, com que esses veterinários fiquem capacitados e que façam aí um bom trabalho no campo, para que a gente não tenha, vamos falar assim, surpresas em resultados e tudo mais. Mas o professor está certo, isso é um gargalo que a gente vai enfrentar daqui para frente. Porque o rebanho brasileiro é 200, sei lá, outro dia eu li aí, já está em 225 milhões de cabeças, né? Uhum. Você inseminar, quer dizer, é uma questão que tem que ter técnica, tem que saber, enfim, e com todos esses cuidados que hoje são fundamentais, né? Bem-estar animal, não pode ficar dando pancada em animal, enfim, é um trabalho eu chamo de sintonia fina, né? Você tem que ter as pessoas muito bem treinadas. A Global Gem, me conta um pouco da empresa. O que vocês fazem? Tá. A Global Gen, Antônio, ela é uma empresa focada, né, no ramo da IATF. Então, hoje nós comercializamos os produtos, os fármacos, para a gente fazer o protocolo de IATF. Tá? O nosso foco sempre foi esse. Então, a gente está aí há 6 anos no mercado, okay? Com uma equipe altamente especializada nessa parte de reprodução, focada em IATF, tanto no corte quanto no leite. Né? Hum. E um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver assim de empresas farmacêuticas veterinárias, né? Nós somos assim a única empresa que trabalha exclusivamente nesse ramo e que também tem esse contato direto com o produtor, porque nós assim fazemos uma venda direta ao pecuarista, tá? Sem precisar passar, por exemplo, numa loja agropecuária. Ok. O pecuarista ele trabalha diretamente com os técnicos da Global Gen. Tá, e esses produtos são produzidos aqui?
Sim, né? A grande maioria dos produtos são produzidos aqui em Jaboticabal, onde é a sede da Global Gen, tá? Então a gente tem uma indústria aqui, onde, vamos falar assim, praticamente 80% dos produtos são feitos, ok? Um único produto, ele é feito no exterior, porque ele não é feito em nenhuma indústria do Brasil é capaz de fazer ele, então a gente importa esse produto da China, tá? É o nosso único produto assim hormonal que vem de outro país, mas o resto tudo feito aqui no Brasil. É, beleza, a China está em todas. Tá em todas. Alexandre, eu vou pedir um pequeno intervalo, a gente volta rapidamente. Eu converso com o médico veterinário Alexandre Prata, da Global Gen, falando sobre essa técnica aí que vocês, se não conhecem, deveriam conhecer, chamada IATF, Inseminação Artificial por Tempo Fixo. Nós voltamos já já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso hoje com o médico veterinário Alexandre Prata, da Global Gen, uma empresa especializada em IATF, que você sabe, e eu estava lendo aqui umas sugestões de assuntos para falar com ele. Temos aqui um tema que é o seguinte: o uso da IATF como alternativa à indução de novilhas aos 14 meses. Ô Alexandre, conta para mim o que é isso que eu não sei. Tá, vamos lá, Antônio. Esse é um dos temas mais quentes aí que a gente está tendo nos últimos 2, 3 anos, né? Vamos dizer assim, numa pecuária tradicional, né? Uma novilha Nelore ou de outras raças, geralmente ela ia ter seu primeiro parto ou dar seu primeiro bezerro aos 3, 4 anos de idade. E ao longo do tempo nós estamos reduzindo esse intervalo, né? Hoje em dia já é muito comum as novilhas emprenharem aos 24 meses e parir ali próximo dos seus 3 anos. Mas com o advento aí de tecnologias, de genética, uma boa nutrição, hoje já é bem comum a gente trabalhar com novilhas que a gente chama super precoces, ou seja, inseminar uma novilha aí de 12, 13, 14 meses de idade, né? Então ela sai já do desmame, passa um curto período de recria e já é trabalhada na estação de monta, né? A gente já insemina esses animais, tá? E essas novilhas, assim, vamos dizer, naturalmente, elas dificilmente dariam cio com essa idade. Mas com a técnica da IATF, né, e melhorando esses animais geneticamente, a gente já está conseguindo aí bons resultados, tá? Com novilhas bem novas aí que a gente está comentando, né? De 1 ano, 13 meses, 14 meses de idade. Então a gente está fazendo aí o que a gente chama de uma pecuária de um ciclo mais curto, né? A gente, vamos falar, faz com que essa novilha fique prenhe mais cedo e ela tenha uma vida produtiva um pouco maior, gerando um maior número de bezerros nessa vida produtiva dela. Então é uma coisa que as fazendas estão enxergando muito para essa categoria nova, assim vamos dizer, né? Mas ela é bem desafiadora também, tá? Então, assim, não é para quem quer, é para quem já está num processo aí, vamos dizer, de melhoramento genético, nutricional e tudo mais, tá? Então, assim, mas é um negócio bem bacana. A IATF não é solução para o problema da pecuária Sim. total. Você tem que ter genética, tem que ter alimentação, enfim, é aquele tripé conhecido. Agora, curioso, o que eu acho super interessante nisso é que quando você vai encurtando o prazo, né, de reprodução e tal, você hoje o mundo vive essa questão de sustentabilidade, poluição, etc. Quando você encurta esse prazo, você dá uma grande mão para essa questão de gás metano, enfim, o que seja. Eu acho isso bem interessante. Quer dizer, nem que seja o resultado que você, nem que não seja o resultado que você almeja, é um resultado que acontece naturalmente. É isso mesmo, né? Sim, sim, Antônio, assim, bem pontuado essa parte, né? Porque assim, vamos dizer, como eu estou encurtando um ciclo e fazendo esse animal ser mais produtivo ao longo da sua vida, né? Isso aí faz com que a gente tenha esse melhor desempenho da terra, do animal, com relação ao meio ambiente. Então, eu concordo com você
Então, assim, por exemplo, a gente não precisa aumentar a área, não precisa desmatar nem nada. A gente só precisa ser mais eficiente dentro de casa para usar as tecnologias corretas e aí a gente consegue ter uma melhor produtividade numa mesma área ou até numa área menor e até numa vida produtiva de um animal. E isso, com certeza, é muito bom para o meio ambiente. Agora, com relação à tecnologia mesmo, quem são os produtores que usam isso? É, não sei se você pode me responder, mas enfim, porque normalmente as pessoas brincam comigo quando eu falo algumas coisas sobre pecuária, dizendo, o resto você está falando de pessoal top. Como é que está essa questão? eh, Quer dizer, chega em produtores médios, em produtores pequenos, não sei se você tem esse dado, mas Sim. enfim, perguntar não ofende, né? Não, isso é bem legal, e é bem, assim, uma pergunta muito pertinente, porque a IATF, ela é uma tecnologia muito democrática, tá? O produtor, ele pode ter suas 50 vacas, então um produtor pequeno, ele pode fazer IATF de uma maneira bem tranquila, ele consegue, ela é democrática. O pessoal tem a imagem que é uma tecnologia que só vai atingir as grandes fazendas, né? Hum. Ou médias e grandes, mas não. Você tendo aí já o mínimo de infraestrutura que a gente falou antes, né? Uma pequena fazenda com certeza consegue fazer IATF, tá? Tanto no corte quanto no leite. No leite é até mais fácil pelo o dia a dia que você está com o animal, né? Então é bem comum o pecuarista de leite ter suas 30, 40 vacas e ele já faz IATF, né? Ele já insemina em tempo fixo os seus animais. Então, como eu falei, por ela ser bem democrática e de fácil aplicação, né, não está limitada a fazendas grandes. Tá? Qualquer tipo de fazenda hoje, com mínimo de infraestrutura e pessoal, consegue fazer a biotecnologia. E tem uma vantagem espetacular, né? Que você escolhe a data que se insemina, você provoca o nascimento na mesma época, época de chuva, né? Digamos Uhum. assim. Em termos de financeiros, é uma tecnologia excepcional, né? Vocês devem calcular isso aí, porque Sim. faz parte do negócio. Você ter 100 bezerros nascendo basicamente quase no mesmo dia, é muito mais econômico do que ficar olhando, observando e tal, né? Esse é o grande, para mim, parece a grande vantagem da tecnologia. Isso daí, Antônio, é uma das grandes vantagens mesmo. Né? Imagina assim, que nem você comentou, você inseminar 100 vacas, depois elas vão parir, né, numa mesma semana. Então você facilita o seu manejo do seu funcionário que Ah, vai lá acompanhar o nascimento desses animais e tem que fazer todo um trabalho com esses bezerros recém-nascidos, né? Você escolhe praticamente a data que eles vão nascer. E a hum, gente sabe que o animal nascendo num período entre agosto, setembro e outubro é uma época boa para ele, porque ainda não tem muita chuva, ele não tem esses desafios sanitários, então ele vai desmamar mais pesado. Então, assim, é tudo controlado e todo esse retorno a fazenda tem. Né? Ele sabe que isso é importante para ela e que dá mais lucro você saber quando o animal vai emprenhar, quando vai parir, você vai saber que seu bezerro tem um potencial de ser mais pesado, sofrer menos com doenças, problemas sanitários, né, ter esses desafios. Então, assim, realmente é muito interessante essa parte de você controlar toda essa parte zootécnica que a gente chama. E além disso, quando você for vender, esses animais são padrão, né? Eles têm um padrão de hum, tamanho, de peso, então você forma lotes. E isso aí ajuda muito na hora de comercializar esses animais. hum. Não, a pecuária agora, nas últimas semanas, andou, a arroba do boi gordo andou caindo, mas é, é um produto super consumido no Brasil, no exterior então nem se fale, né? E você pega lá o boi China, por exemplo. O que que é o boi China? Um animal de no máximo 24 meses que tem que ter todas aquelas características e tal. No que diz respeito à parte genética, você, por exemplo, você pega um rebanho médio, vai, de vacas de Nelore. Vocês, a empresa Global Gen,
tudo bem que vocês fazem produtos para IATF, mas a escolha da genética, essa coisa toda é bem complicada. Nessa parte vocês não atuam, né? Não. Dizer que cruzar com quem e tal, não. Assim, vai assim do conhecimento do técnico, né? Diretamente, a Global Gene não trabalha com essa parte, vamos falar assim, de escolher genética. Mas, Uhum, obviamente, que nós temos um conhecimento não tão grande quanto as empresas especializadas desse ramo, né? As centrais de inseminação. uhum. Mas, assim, nós podemos, às vezes, dar algum palpite, né? Alguma coisa assim na fazenda, no que o produtor quer, mas o mais justo seria, né, indicar pessoas mais qualificadas para poder escolher o touro, o cruzamento que ele quer fazer, sabendo aí aonde que o produtor quer chegar, o que que ele quer vender, vamos assim dizer, né? Uhum. Tá, a Global Gen começou com startup, não? Não é bem uma startup, né? Eles chamam assim de uma. Eu esqueci o nome, mas é uma joint. Eu esqueci, mas não é bem uma startup. Começou numa ideia de um pesquisador americano, né? O professor Milo Wiltbank, que ele é quem desenvolveu, ou seja, ele é quem inventou a IATF. Ele teve a sacada: eu vou inseminar as vacas sem precisar ver cio, né? Hum. Então, elas que vão vir até mim e eu não preciso ir atrás delas, né? E ele vem muito para o Brasil, tem um conhecimento vasto aqui do mercado de reprodução e era um sonho dele ter uma empresa, né? E conversa vai, conversa vem, ele achou um parceiro grande aqui no Brasil que foi a UCB Saúde Animal, né? Usinas Químicas Brasileiras aqui de Jabuticabal, uma empresa centenária, que foi quem pôde, assim, vamos falar, colocar os investimentos no conhecimento dele, em desenvolver os produtos, né? E isso aí começou lá para meados de 2010, e em 2016 a Global Gen, durante esses 6 anos, desenvolveu os produtos, em 2016 ela entra no mercado. Tá, então ela já começou com capital, já começou acelerada. Tanto tecnicamente, né, como também comercialmente. Né? Ok. Muito bem respaldados. Alexandre, mais um intervalo e a gente volta já já. Eu converso com o médico veterinário Alexandre Prata, da Global Gen. Estamos falando de ATF, é um assunto que é super importante. Já já a gente volta. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Converso com o médico veterinário Alexandre Prata, da Global Gen. E agora nós vamos falar sobre um assunto que eu não tenho a menor ideia. Eu vou pegar os óculos para ler, para não cometer nenhum erro. Que tem aqui nas sugestões de temas para discutir com o Alexandre, tem aqui, segundo meu amigo Robson, que assessora a Global Gen, um tema que eu não sei o que é. Eu sou honesto com vocês. Reversão de anestro em vacas paridas. Esse é um assunto para veterinários. Veterinário está aqui ao meu lado, o Alexandre Prata. Conta para nós o que é isso que eu não sei, Alexandre. Parece um bicho de 7 cabeças, mas é uma coisa muito simples, viu, Antônio? O que acontece? Após o parto, a vaca ela entra nesse anestro, né? O que é essa palavra difícil? Simplesmente é o quê? Ausência de cio. Ela não dá cio, tá? Não. Então, se ela não dá cio, ela não tem como emprenhar, correto? Ela só Claro. emprenha se ela der cio e o touro for lá e cobrir ela, ok? Naturalmente, uma vaca Nelore após o parto, ela demora em torno de 100 dias para voltar a dar um cio, tá? Isso se tiver numa condição nutricional boa para razoável, tá? Em condições um pouco mais difíceis, esse anestro pós-parto pode se prolongar. Então, como é que eu posso ter uma eficiência reprodutiva, ou seja, querer ter um bezerro por ano, se essa vaca não dá cio por 3, 4 meses, né? Eu fico inviável. E aí que vem a grande, talvez a maior vantagem da IATF, que é o quê? A gente induzir essa vaca a dar o cio. Então, a gente tira ela do anestro através do protocolo. E aí consegue inseminar ela com 40, 50 dias após o parto, fazendo com que ela seja extremamente produtiva, ou seja, tenha
uma eficiência reprodutiva, tentando aí produzir um bezerro por vaca ano, né? Então, que é o que a gente gostaria. Então, é simplesmente isso. A IATF, ela faz com que a gente manipule o animal e faça com que ela dê um cio pós-parto no período que a gente comentou que a gente quer, né? Que a gente escolhe. Então, é uma das grandes vantagens aí que o pecuarista e os técnicos têm que saber sobre a IATF. Tá, e isso aí precisa do quê? De um produto que vocês fabricam, é isso? Sim, sim. É o protocolo de ATF que a gente chama, né? Então, a gente aplica alguns fármacos nos animais e depois de 10 dias, esses animais estão em cio, todos juntos, e a gente pode inseminar elas no mesmo dia. Uma coisa bem simples, já rotineira nas fazendas. E esses produtos, eles não tem nada contra eles no mundo inteiro, ou tem? Não, não. Assim, são produtos utilizados aqui no Brasil, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, tá? Então, assim, é bem comum a IATF, né? Então, assim, vários países utilizam, né? Quem tem rebanhos, né, comerciais grandes, dificilmente não realizam a IATF, né? Então, assim, já é uma realidade mundial, vamos dizer. Tá, mas a ETF campeã é o Brasil, né? Europa nem Estados Unidos não usam muito, né? Pensando em gado de corte, sim, o Brasil é campeão disparado, tá? Hum, No gado de leite, a gente fica um pouco atrás dos Estados Unidos. Eles fazem muita IATF em gado de leite lá, né? hum. Aqui no Brasil, a gente tem um desafio e um mercado bem grande, né? Nos dois segmentos, mas também no leite poderia ser um pouco melhor também. Uhum. Agora, para frente aí, o que que você vê? Quer dizer, nós temos a Europa criando um monte de restrição, criando um monte de problema. Eu acho até que eles estão meio perdendo o eixo ali, mas enfim. É, a IATF independente, ela não tem nenhum problema ambiental, não tem nenhum problema de maus tratos animais, que eu saiba, né? Quer dizer, ela está fora desse circuito do terror, chame, eu estou inventando isso agora. Ela é uma atividade, uma tecnologia nova que se usa e ponto final, né? Sim. Né? Bom, pensando assim um pouco mais no mercado europeu, né, que são mais restritos a algumas coisas, né? Eles não são contra a IATF, tá? Eles podem querer proibir assim que a vaca receba alguns dos fármacos que a gente pode utilizar ou não, tá? Hum, Principalmente os fármacos à base de estrógenos, ok? Então, assim, se a vaca recebeu em algum momento da sua vida alguma injeção de algum estrógeno, o mercado europeu não quer esse animal. Mas nós também estamos aí ficando preparados, né? A gente já desenvolve pesquisas com protocolos de ATF sem estrógenos, como é feito bastante nos Estados Unidos, tá? Então, caso venha acontecer alguma coisa nesse sentido, que eu acho pouco provável por enquanto, hum. tá? Caso venha acontecer, a gente provavelmente vai estar preparado para ter algum tipo de protocolo, como a gente já tem, né? Para atender esse tipo de mercado um pouco mais exigente, vamos assim dizer. Estrógeno é o quê? É o quê? Não é É, é um fármaco, né, com base em um hormônio que chama estrógeno, né? Que é o que Ah, faz tá. a vaca dar o cio, tá? E por isso que vamos falar assim, chama ciclo estral, né? Então, é o hormônio que faz o animal dar o cio, tá? Então, em alguns protocolos a gente é a base de estrógenos, tá? Mas não necessariamente. A gente já tem tecnologia, conhecimento para fazer protocolos que não utilizam esse hormônio, por exemplo. Para a gente concluir, vocês mesmos fazem pesquisa, a Global Gen? Sim, 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 né? No nosso DNA, assim, a gente fala, né, da parte técnica, a gente vem, no meu caso, por exemplo, eu sou da academia, eu fiz mestrado, doutorado, os outros meninos também temos aqui com pós-graduação, vamos dizer, e a gente desenvolve pesquisas, experimentos a campo, sim, né, para testar alguma ideia que a gente tem, algum produto novo, e até Hum, para compartilhar resultados, né, em congressos científicos e tudo sim. mais. Como foi agora, a gente teve um congresso importante, né, da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, e a gente
mandou experimentos e pesquisas para lá e fomos até premiados como o melhor trabalho na área de campo, por exemplo. Então, a Global Gem, ela tem esse DNA, esse viés também bem técnico e buscando aí fazer pesquisas. Bom, pelo que eu notei, se eu for aí conhecer vocês na Global Gem, você chamar de avô, né? Não, que isso. Né? Tio, acho que já era. Todo mundo tem 20 e poucos anos. Olha, se nosso tempo está acabando, se você quiser acrescentar alguma coisa, mandar algum endereço aí de rede social, fique à vontade, aí eu me despeço do pessoal aqui. Tá certo, Antônio. Agradeço demais pela participação, muito obrigado pelo convite, tá? E para quem quiser ter mais informações sobre a Global Gem, só seguir a gente nas redes sociais, tanto Instagram, Facebook, LinkedIn, só digitar lá Global Gem Vet Science ou só Global Gem, que provavelmente já vai aparecer as nossas redes sociais. E lá a gente tem muita informação, tanto técnica quanto comercial, e também para quem quiser tirar dúvidas, tá bom? Muito obrigado, Antônio, pela oportunidade. Ok, aí, se você já clicou aí para Global Gem, clica também em Mercado Futuro e acompanha o programa e dá o seu like lá, ou dislike, sei lá. Ô Alexandre, muito obrigado. Fica por aí, eu vou me despedir do internauta e a gente se despede já já, tá bom? Obrigado. Foi uma ótima conversa, muito interessante e a gente vai voltar a conversar logo, logo, tá bom? Bom, gente, é o seguinte, é isso aí. Daqui a uma semana tem um programa novo. Obrigado pela atenção. Continue seguindo o programa e até o próximo programa. Tchau, tchau.